Bom dia, graça e paz, mais um pão diário, diretamente da Epístola aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler hoje o versículo 10 ao versículo 12, isso mesmo, versículo 10 ao versículo 12. Tradução King James, Paulo diz o seguinte: Em minhas orações, eu rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Versículo 11. Pois é grande, é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Versículo 12. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Amados, nós vemos aqui, continuamos vendo o carinho que o apóstolo Paulo tem aos nossos irmãos que congregam em Roma. E você vê que em suas orações Paulo se dedicava particularmente aos crentes de Roma. E ele pedia para que Deus fizesse segundo a sua vontade e que preparasse o momento certo para que ele pudesse então visitar os nossos irmãos ali em Roma. Veja que Paulo não só ele agradecia a Cristo Jesus pela oportunidade de anunciar o Evangelho de Cristo e saber e ouvir as boas notícias que os cretenses de Roma estavam pregando, mas além do desejo do seu coração, Paulo ele orava. Amados, não tem como orar aquilo que não está em nosso coração. Aquilo que Deus assenta em nosso coração. E quando nós falamos coração, é na verdade a vontade de Deus. Porque nós não fazemos mais a nossa vontade, mas fazemos a vontade de Deus. E Paulo, em suas orações, orava para que na vontade de Deus, Deus preparasse a oportunidade de ele visitar os nossos irmãos em Roma. Veja que ele confessa, ele abre o coração no versículo 11, ele diz: Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Veja que Paulo literalmente aqui usa a expressão o desejo, do meu coração, do córdia, do coração diretamente, de ter ali e ver com seus olhos físicos a todos os nossos irmãos em Roma. Mas não só no sentido de ver, mas também de compartilhar alguma questão funcional que pudesse, esse dom espiritual, não é somente os dons espirituais citados em Coríntios, mas é que, na verdade, o dom espiritual não contribui na funcionabilidade da igreja, para que os irmãos então pudessem literalmente desenvolverem mais ainda a questão da função da igreja, para que possam usar na prática o Evangelho de Cristo. Então, nisto, Paulo tinha o desejo de compartilhar não só a comunhão, o conhecimento, mas também a sua vivência pelo Evangelho, ao ponto que os nossos irmãos fossem animados e fortalecidos diante de qualquer adversidade. É muito bom quando nós vemos que o apóstolo Paulo ele nos compartilha esses momentos, porque muitas vezes o que vemos no mundo secular é que você é um vencedor, que você vai vencer, que você é vitorioso, que você é o que comanda a sua vida, que você vai mudar a sua vida, mas de fato não é bem assim. No Evangelho de Cristo há adversidade, há perseguição, há luta, e nós podemos ver aqui que Paulo ele compartilha muitas vezes de muitas dificuldades, muitas perseguições que ele teve, lutas internas consigo mesmo, mas Paulo mostra que em nenhuma delas puderam literalmente influenciar no seu caráter, na sua intimidade, a qual Deus havia construído nele, em Cristo Jesus, através da fé. Paulo estava muito solidificado diante, até nós vamos ver um momento que Paulo abre aqui, fala um pouquinho que ele sente uma fraqueza, parece que Paulo não é mais firme, no capítulo 17 de Romanos, eu não quero me adiantar,
Mas Paulo mostra a necessidade do reconhecimento que nós somos carnes, que somos falhos, que somos humanos. E diante dessa fraqueza é onde o Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas para fortalecer a nossa fé. Por isso que o Espírito Santo vai falar isso lá em Romanos 8, você vai ver isso mais para frente, quando fala que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. Muitas pessoas acham que a função do Espírito Santo é apontar o pecado das pessoas. Quem aponta pecado é a lei. Quem aponta o pecado é Moisés. A função do Espírito Santo para aqueles que foram chamados, justificados, santificados e regenerados por Cristo é ajudar eles a chegar à perfeição diante de Cristo Jesus através da fé. É essa a diferença que muitas pessoas não entendem. Então quem aponta pecado é a lei. Quem acusa pode ser até o diabo, mas ele está condenado. Mas o que aponta o pecado e condena o pecador é a lei de Moisés. Então veja que diante disso, Paulo tinha essa necessidade, não só de compartilhar os seus momentos de vitórias diante do Evangelho, momentos que foram momentos de recreio que ele teve ali com os nossos irmãos, que proporcionaram nos momentos mais difíceis um momento de comunhão, né, de força ali. Paulo teve ajuda também, houve essa necessidade. Então, diante de tudo isso, Paulo mostra que ele não é um crente, um super crente, que ele é, na verdade, a quarta, vamos dizer assim, pessoa da Trindade, como muitas pessoas enfatizam aqui, eu piso na cabeça da serpente, eu faço e deixo de fazer, mas isso não é uma experiência boa, isso não é uma intimidade com Cristo. Essa experiência de fé empírica que envolve um barulho, uma bagunça, não tem nada a ver com Cristo Jesus. Na verdade, o que Paulo compartilha são momentos de dificuldade onde o Espírito Santo confirma em seu coração a necessidade de permanecer firme, mesmo diante de toda a luta, diante de toda a dificuldade. Então essa teologia vitoriosa, vencedora, ela é um equívoco interpretativo dentro do texto. Porque se você olhar para a igreja primitiva e olhar até para os discípulos, para os apóstolos, só um que não morreu por Marte, mas foi perseguido, que foi João. Os demais todos morreram, todos foram perseguidos, todos tiveram mortes terríveis diante da tradição. Nós vemos aí o comentário dos apóstolos, como eles morreram. Então, assim, de fato, às vezes a gente fica assustado com as pessoas que falam que conhece Deus, que põe Deus na parede, que determina, que faz isso, que faz aquilo. Amados, isso é uma pessoa que faz isso e não faz mínima ideia do que é o Evangelho de Cristo. Não faz ideia nenhuma o que é ter intimidade com Deus. E aí, então, Paulo ele quer compartilhar esse momento com a igreja de Roma. Não só o seu conhecimento, mas a sua experiência, que na verdade está pautada na palavra. Paulo ele nunca saiu da palavra, ele nunca trouxe um evangelho empírico. Você vai ver isso em Gálatas, quando ele fala, nem que eu, um anjo, trouxesse um outro evangelho, seja anátema. Paulo era muito esclarecido, estava muito claro em sua mente o que era o legalismo e o que era graça. E diante disso, Paulo ele abraçou a graça de uma intimidade com ela e não largou mais. E nisso que Paulo compartilhava com os irmãos. E isso trazia nos nossos irmãos um fortalecimento, trazia para eles uma esperança. E isso é que, na verdade, que o apóstolo Paulo quer compartilhar. Então, quando a gente vê alguns testemunhos na igreja, e muitas vezes nós ficamos até tristes porque vemos apenas uma visão secular, uma visão de uma vida antropológica. A Bíblia é bem clara que as coisas desta terra, que as coisas deste mundo são efêmeros, são passageiros, não são eternos. Mas o que Paulo prega, o que Paulo ensina aqui nas cartas aos Romanos, são na verdade verdadeiros ensinamentos que vão levar à eternidade. E não só isso, mas que irão nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, o qual o Espírito Santo nos auxiliar em nossa fraqueza. Não só auxiliar em nossas fraquezas, mas também interceder por nós. Então,
É muito importante isso. E pena, muito difícil. É triste muitas vezes quando a gente vê uma igreja que está tão longe do verdadeiro evangelho de Cristo. Está envolvido com tantas coisas deste mundo, mas literalmente não prega a Cristo. Isso é muito triste, é nocivo para aqueles que estão lá ouvindo, porque talvez a sua eternidade esteja comprometida, talvez eles não vão conseguir chegar até o fim por causa da iniquidade, né? Multiplicou a iniquidade e o amor das pessoas se esfriará, e os falsos profetas, os falsos cristos enganarão e poderão enganar, e isso é fato. Então a gente precisa, amados, prestar muita atenção nisso, a importância do que você está compartilhando, do que você está pregando, do que você está vivendo do Evangelho, porque isso, na verdade, serve de fortalecimento para os nossos irmãos. E é isso que o apóstolo Paulo quer fazer, compartilhar, não só ajudar os nossos irmãos a entender e o que fazer nos momentos mais difíceis, confiar na palavra de Deus. No versículo 12 ele diz: quero dizer para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Não tem como eu viver uma fé que somente eu sou vencedor e os meus irmãos andam em derrota, tá? É necessário que o Evangelho ele traz todo o corpo de Cristo para esta mesma direção. Todos são encorajados, todos são fortalecidos, entendeu? Então não tem como. Por isso que Deus fala, Deus não faz acepção de pessoas. Paulo vai falar assim, não há diferença entre grego e judeus, né? Entre gentil e bárbaros, etc. Ele vai comentar isso mais para frente. Então a gente precisa entender que Deus não faz essa diferença. E quando o Evangelho ele está na nossa vida, está na vida dos irmãos, ele tem que ser o Evangelho verdadeiro. E se ele é verdadeiro, tudo isso que está sendo falado e ensinado através do apóstolo Paulo, que está nos ensinando aqui nesta manhã, é na verdade algo real. Então não pode estar diferente do outro, mas todos estão linkados, né, em comunhão no mesmo nível espiritual. Por que nós temos tantas pessoas que têm diferença espiritual hoje? Porque o seu conhecimento é ralo, é fraco, não tem conhecimento. Como é que você vai ter envolvimento com Deus se você não tem conhecimento? E como é que conhece a Deus? Pela Bíblia, pela palavra. Paulo vem iniciando esta carta desde o momento falando a respeito de Cristo. E ele continua insistindo através disso. É Cristo e é Cristo. Por isso que Paulo quer que todos, mutuamente, igualmente, sejam encorajados pela sua fé. Por isso que o Espírito Santo pode trabalhar em todos os corações, de forma mútua, operando eficazmente, transformando, fortalecendo, ajudando todo o corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos por mais este dia, ao qual o Senhor tem nos dado. Vemos que o apóstolo Paulo, não só em palavras, no desejo do seu coração, naquilo que Cristo revelou a ele, mas também ele intercede a Deus para que Deus prepare esta oportunidade, segundo a vontade dele, de estar ali com os nossos irmãos. E ele mostra isso muito claro no texto, que ele deseja isso do seu mais íntimo coração, a qual ele quer compartilhar, não só o conhecimento da palavra, mas também fortalecer os nossos irmãos diante da adversidade, diante do dia mau. E nisso nós podemos ver que mutuamente todo o corpo de Cristo é fortalecido através da fé. Por isso que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que todos aqueles que estão ouvindo esta palavra sejam alcançados, fortalecidos e que todos possam experimentar a mesma graça, a mesma intensidade, a mesma intimidade, assim como o apóstolo Paulo, assim como os nossos irmãos em Roma e todos os nossos demais irmãos que participaram na igreja primitiva, tiveram momentos profundos a respeito de Cristo Jesus e literalmente foram fortalecidos. E diante da adversidade, diante da perseguição, diante da luta, talvez da incerteza secular, eles foram fortalecidos, firmados na rocha.
olhando o autor e consumidor da sua fé, que é da nossa fé, que é Cristo Jesus. Fortalece a tua igreja, desperta a tua igreja para buscar e aprender a tua santa palavra. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique com Deus, fique na paz.